E aí? Não tenho certeza, admito que não tem a onda P, então. Tem QRS? Regular ou irregular? O que vocês acham? Acho que está mais para regular, né? Eu acho que está mais para regular. Qual que é a relação P-QRS? Eu não estou vendo a P, então eu não sei falar. Então, que ritmo que é esse? Uma taquicardia. Primeiro, que ritmo é esse? Depende. Depende do quê? Se tem pulso ou não. Se não tiver pulso, atividade elétrica sem pulso. E se tiver pulso, que ritmo é esse? Ataque supra. Não sei o que está acontecendo. É um ataque supraventricular. Não sei o que é. Como é que é o tratamento para a gente saber o que está acontecendo ali nesse local? O interessante, tem um botãozinho semelhante ao do computador ali, o reset, que a gente pode fazer esse reset. Porque imagina, se a gente desconectar o átrio do ventrículo, dar um reset ali entre a conexão dos dois, dá tempo de eu ver o que está acontecendo ali no átrio. Como é que a gente faz esse reset? Porque eu não sei o que está acontecendo aqui em cima. Eu sei que está vindo ali de cima esse QRS. Então eu quero zerar temporariamente. Eu vou fazer adenosina. Certo? Então adenosina, uma ampola, 6 mg. Lembrando de fazer ampolinha de 3 vias. Já coloco o soro de 20 ml do outro lado. Faço rápido e já faço o flush. Não reverteu? Posso fazer a segunda dose. O que vai ser o efeito dela? Tem que fazer rápido, empurrar ela rápido, porque ela tem 20 segundos aí de meia-vida, é muito curta. Então, senão não dá tempo nem de fazer o efeito. Então, ela vem aqui no nó atrioventricular e dá um reset. Tá certo? Então, ela bloqueia esse nó, apaga geral ali a passagem por ele. Então, por exemplo, esse eletro, a gente está aqui, fez a adenosina, eu dou um reset nele, olha o que aconteceu pós-adenosina. Reverteu. Reverteu por quê? A gente voltando aqui, nesse caso era uma dupla via, que estava em curto-circuito. Então lá estava o problema. Na hora que eu dei um reset lá, o nó voltou a conduzir. A gente vai ver que isso nem sempre vai acontecer. E por quê? Mas aqui estava o problema. O problema estava usando o nó atrioventricular. O problema estava usando o nó para arritmia. Então eu resolvi o problema. Eu dei o reset e resolvi o problema. Certo? Esse outro paciente, um ataque supra também, faço adenosina, a mesma coisa. Faço um reset ali, ele pode voltar ao ritmo normal. Por quê? Porque ele estava subindo por aqui o estímulo, subia para o átrio. Então, em vez daquele outro que estava fazendo aquela micro reentrada que eu mostrei para vocês, que estava rodando aqui, esse agora está rodando aqui, ó, usando essa outra via. Aqui é a micro reentrada e agora é uma macro reentrada. Está longe do nó atrioventricular. Certo? Então agora ele está usando, mas ele usa o nó. Imagina se eu parar aqui, eu paro a arritmia. Então nesse caso, se é uma macro reentrada também, eu resolvo a arritmia. Olha o que tem de diferente nesse eletro pós-resolução. Passa para a Érica. Oi? Mas além disso, PQRS, relação PQRS. Esse aqui, Érica. Tem onda P? Ó, tem uma onda P aqui, certo? Aqui a P. Ali outra P. Ali outra P. Tem QRS? Como é que é esse QRS? Estreito. Qual que é a relação P-QRS? 1 para 1. Então é lá de cima que está mandando normal mesmo. Mas o que chama a atenção? O que está estreito? O PR. O PR está muito estreito. O normal ele tem que ficar entre 3 quadradinhos pequenos desse e 1 quadrado grande, 5 quadradinhos pequenos. Ele está menos que isso. 2 quadradinhos pequenos, mais ou menos. Então, mostrando o quê? Quando está muito pequeno o PR, o que significa? Como eu falei antes para vocês. Fala a favor daquela via acessória. Então, eu peguei um eletro, estou vendo um PR curto, eu tenho que pensar em uma via acessória. E era o que ele tinha. Ele estava em taquiarritmia, eu zerei aqui com a adenosina, ele saiu e me mostrou onde que era o problema. Ó, esse paciente tem um Wolff mesmo.
Isso, entre 0,12, né, ou 120, até 20, ou 200 milissegundos. Isso. Lembra que esses dias a gente atendeu uma senhora que não era Wolf, era outra. O que era a outra coisa que ela tinha mesmo? Que era também uma via acessória? Isso, mas era uma micro reentrada. Era aquela reentrada nodal, estava pertinho, aquela que eu falei. Tanto um como o outro Tem que fazer o que hoje? Eletrofisiologia e fazer a ablação daquela via. Então é bom porque isso é curativo. Vai lá por estudo, né, pela eletrofisiologia e queima aquele feixe anômalo. Tá certo? Só que o que vocês acham que é mais complicado de tratar por esse mecanismo? A micro reentrada ou a macro reentrada? O que vocês acham? Eu vou dar um choque ali e vou queimar aquele local. A micro, porque ela está junto com a via normal. Então, você localiza ela, mas às vezes você não tem controle certinho de total da radiofrequência. Então eu posso queimar as duas vias ao mesmo tempo na micro. E aí põe marca-passo. A adenosina é o seguinte, geralmente a gente faz 6 miligramas, não reverteu, eu posso fazer 2 ampolas, 12 miligramas, não reverteu, eu posso fazer mais 12. Certo? Lembrando sempre de avisar o paciente, porque muitos deles têm a sensação de morte. Então é importante falar, você vai ter sensação de morte. Aí, não é assim também, mas você vai sentir um mal-estar. Aqueles que já usaram, né? E paciente mais idoso, que é negócio de manobra vagal, essas coisas, eu já vou direto para adenosina e já vou direto para 12 miligramas. Eu nem perco tempo com 6 miligramas, não. Não, bem rápida. Segundos, 20 segundos. Não, mesmo se não reverter, sensação é rapidinho. E aí, o que você vai fazer? Que ritmo é esse? Que ritmo é esse? Que ritmo é esse? Depende do que? Tem pulso ou não, se a atividade elétrica sem pulso. E aí? Tem pulso? Taquicardia? Supraventricular. O que eu vou fazer? Aqui, se for um paciente jovem, eu faço manobra vagal, se não tiver resposta, adenosina 6 miligramas. Pode ser nessa sequência. Aí, se não tiver O que a manobra vagal faz, gente? A manobra vagal estimula o vago inerva até lá no ato ventricular. Então é como se eu estivesse controlando ele um tempo. Eu aumento o tônus ali no vago e não deixo o estímulo passar. E às vezes pode ser que alguns pacientes isso revertam. É uma possibilidade. 6 miligramas de adenosina, não tiver resposta, 12 miligramas. Aí, você acabou de fazer adenosina. Trinta segundos depois. Manteve ainda, não tem estabilidade adenosina? Não tem. Não. Se não teve resposta adenosina, você deve fazer uma cardioversão dela. Pode fazer ou não, dependendo do tempo de sintoma, né? Se tem quase petórios ou não. Não sei quanto tempo tem esse sintoma, pode ser que está mais tempo, pode informar com água ou alguma coisa. Se eu estou na dúvida, às vezes você pode fazer o quê? Um eco transesofágico e eu vou ver se tem trombo ou não. Não tem trombo, posso reverter. Lembrando, químico elétrico é a mesma coisa. Às vezes o pessoal fala assim, não, então eu vou dar uma amiodarona aqui, porque choque eu não vou dar, porque vai que tem coágulo. Mas se tiver amiodarona, vai reverter o problema é na hora que volta a contração. E aí, o que aconteceu então, gente? Olha como é que estava. Por alguns segundos ficou assim e voltou a ficar assim. E aí? Por que isso aconteceu? O flanker ele depende do nó. Olha lá como é que está separado. Ele não depende do nó. Se você cortar e tirar o ventrículo, ele vai continuar lá girando na dele. Ele não quer nem saber se ele quer essa ou não. Está funcionando na dele. Imagina aquelas outras entradas. Se eu cortar aqui o ventrículo, ele vai cessar, porque para o estímulo e não tem jeito de subir. Então, quando eu posso fazer o diagnóstico, se for uma arritmia que não usa o nó ventricular para se perpetuar, eu simplesmente vou abrir o eletro e ver o que está acontecendo na minha linha de base. Vai me ajudar no diagnóstico, mas não vai reverter o problema. Então, por isso que a gente faz a adenosina para todo ataque supra.
Às vezes eu posso reverter o problema ou vai me ajudar no diagnóstico, certo? Essa aqui, pode passar, pode. Que ritmo é esse? Depende. Depende. Tem pulso. Tem pulso. É uma tática. Ataque cardíaco. Supraventricular. Supraventricular. Conduta. Adenosina. Poderia fazer, igual o Ricardo falou, poderia manobra alguma coisa, eu posso partir direto para a adenosina também. Eu acho que incomoda mais ficar apertando as pessoas do paciente que fazer adenosina. Eu vou direto para a adenosina. Você fez adenosina. Vamos ver como é que ficou. E aí, fez adenosina. Continua sem ter, né? Isso, muito bem. Sem P, Irregular. tem QRS? Estreito. Estreito. Então, sem P, QRS estreito e totalmente irregular. O que é isso aí? É uma prática, né? Isso, mas que ritmo que é esse? Depende. Ele continuou com o pulso. E aí? É. Uma fibrilação atrial. Passa um pouquinho e o que vai acontecer de novo. Voltou. Por quê? Porque a fibrilação atrial, ela independe do nó ventricular. Ele só passa por lá, mas se eu cortar o ventrículo fora, o que vai acontecer com o átrio? Vai continuar fibrilando do mesmo jeito. Então, nessas situações que eu não uso para perpetuar, não faz parte da via, não está tendo reentrada, seja ela micro ou macro, eu não estou usando, não adianta dar o reset. Adianta por quê? Porque agora eu sei que é o diagnóstico. Certo? Eu sei que é o diagnóstico. Tem um paciente com fibrilação atrial, mas está tão regular, às vezes se tiver isso, e depois acelerou de novo. Mas às vezes a frequência está tão alta que parece que está regular. Certo? Isso é uma possibilidade. Mas eu não tenho praticamente contraindicação para fazer adenosina. Depois, se eu quiser fazer uma droga, vocês lembram que eu falei para vocês que eu não vou misturar dois antiarrítmicos. Certo? Mas só que se um deles for adenosina, eu posso, porque é 20 segundos ali já é a vida dela. Então eu posso depois, se eu optar por algum caso com antiarrítmico, eu posso fazer um antiarrítmico. Então, imagina, se eu cortar aqui, a fibrilação vai continuar do mesmo jeito. Se você passou de 48 horas numa fibrilação atrial, não pode fazer cardioversão, o que se faz? Passei de 48 horas, eu posso fazer ou não a cardioversão? Depois de 48 não. Não, eu posso fazer ou não a cardioversão depois de 48 horas? Depende, outra coisa. Sei. Não depende do O que. eco mostrar um quadro. Independente do eco. Esse paciente chegou, tem uma fibrilação, eu não sei quanto tempo, eu posso chocar ou não? Você me disse que não. Depende. Depende do que. Igual que eu falei para vocês que eu sempre vou chocar quando tiver frequência acima de 150. Instabilidade. O paciente tem instabilidade? Choca. Eu não quero saber quanto tempo que tem. E eu com água? Mas se ele não... Joga ele para cima? Não. Ele tem chance de ebolizar. Agora, se eu deixar ele com instabilidade, com a arritmia, ele vai morrer da arritmia. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Então, esse eu preciso reverter. Tá certo? Porque, por exemplo, vou fazer um eco transesofágico e ver se ele tem. E se eu achar o trombo? Vou ter que chocar do mesmo jeito, ele está instável. Então, se está instável, não interessa. Frequências acima de 150. Com critério de instabilidade, eu vou a choque. Não quero saber que ritmo que é. Certo? Tem mais tempo? Não tem. Não tem problema. Tem critério de instabilidade. Tá certo? Antes de fazer o choque? Não precisa. Não precisa. Se você não tiver o eco. E aí? E Mas em quem que nós vamos fazer o eco? Primeira coisa. aí você pretende chocar. Que está estável. Eu não tenho eco. Anticoagula, encaminha para algum local para fazer. Ou senão a gente pode fazer aquele esquema que também faz. Anticoagula de cerca de um mês. E aí eu reverto. Certo? Então a adenosina ou vai resolver a taquicardia ou vai me facilitar o diagnóstico. Certo? Vai resolver a taquicardia nas situações que usam o nó ventricular para perpetuar.
Então aquela entrada nodal e aquela via acessória maior que é o Wolff. E nas outras que não usam, principalmente FA e flanker, eu só vou observar a linha de base que vai me ajudar no diagnóstico, certo? Próximo aí. Você. Tem um HP? Cadê? Mostra pra gente. Isso. Tem QRS? Sei. Tem uma lá que é o Então tem onda P, tem QRS. Qual que é a relação P e QRS? 1 para 1. Então cada P tem o seu par ali, tem o seu QRS. Mas o que está acontecendo de diferente aí? Um batimento mais alargado. Tá certo? Por que esse batimento mais alargado? É um batimento que surgiu. Estava acontecendo a condição normal, de repente um foco lá do ventrículo mandou um estímulo do nada. Ele fez uma extrasístole. Tá certo? Por que eu estou falando? Por que eu estou falando que é do ventrículo? Só tem extrasístole do ventrículo? Não, porque a segunda P é complexo está marcado. Se for extrasístole, geralmente a gente pode ser que a gente não tenha a onda P também mesmo na súmula, se estiver muito junto com o QRS. Mas o principal é o que você falou, está alargado. Então, se está alargado, é ventricular. Olha a diferença, aqui ele é estreitinho e olha esse outro aqui. Esse é alargado. Então, essa extrasístole ele está onde? No ventricular. Certo? Então, é um nó ali e deu um choque a mais. E ali a gente vê que estava no batimento normal, ritmo sinusal e uma extrasístole. Próximo. Então, ok? Isso, tem QRS? Qual a relação PQRS? 1 para 1. O que é isso? Provavelmente um ritmo sinusal. Certo? Tem alguma coisa diferente acontecendo com esse elétrico? Oi? Largado. Olha aqui, ó, tem uma aqui alargada, outra aqui alargada, outra aqui, outra aqui, outra aqui. O que é isso? Ó, tem um que tem P e seu QRS. De repente aparece alguma coisa alargada aqui. PQRS apareceu alguma coisa alargada. PQRS apareceu alguma coisa alargada. E aí? Extracístole, mas com um padrão de regularidade. Então, esse é o bigemismo. Tem um normal, dois. Ó, tem dois normais e ele é o terceiro. Terceiro, trigemismo. Ah, se ele for quarto, quadrigemismo. Certo? Então, o batimento que ele for, que a gente considera são bigemismo, trigemismo, né? Quadrigemismo. Próximo. E aí? Tem onda P? Conta aí pra gente. Isso. Tem QRS? Tem? Cadê? Isso. Qual a relação do QRS? Tem 3 aí. Qual a relação com o QRS? 1 para 1, provavelmente sinusal. E aí? Tranquilo então? O que chama atenção? O que você ficou preocupado aí? Você teve até uma negação. O que você ficou preocupado? Isso, esse é totalmente diferente. Mantém uma regularidade e um monte deles juntos. Então, se eu tiver 3 ou mais deles juntos, o que eu tenho? Taquicardia ventricular. Se eu tiver só 2 juntos, extracístole bigeminal. E se eu tiver 3 ou mais? Taquicardia ventricular. E essa tem um sobrenome também. Ela continua, mas ela não se sustenta. Então, como é que chama essa? Taquicardia ventricular não sustentada. O tempo que a gente considera é de 30 segundos. Então, se ela se perpetuar além de 30 segundos, ela é uma taquicardia sustentável. Esse aqui rapidinho é uma taquicardia voltando. Então, essa é uma taquicardia ventricular, né? Então, um ritmo rápido, QRS largo e um em seguida do outro. Mais que 3. 3 ou mais. Só que é uma não sustentável. Próximo aí. E aí? Tem QRS? Tem onda P, né? Primeira coisa. Onda P, não.
Tem onda P? Só dá para ver os três minutos. Isso, no comecinho parece que tem, né? Então parece que tem onda P, tem QRS e 1 para 1. Só que o que acontece depois aqui? Uma coisa largada e mantém um padrão. Está vendo que parece que é uma hélice que está rodando? Igual esse aqui de baixo, parece que é uma hélice que está rodando. Então esse tem um nome, torção das pontas. Dorsal equânime. É uma torção das pontas. Ele vai rodando, é como se tivesse uma hélice invertendo. Tá certo? Então a gente tem que pensar em alguns outros distúrbios. Ou isquemia, ou às vezes um paciente alcoólatra, deficiência de magnésio, às vezes faz isso aqui também. Então a grande diferenciação se é uma isquemia cardíaca ou uma deficiência de magnésio nessa situação. Próximo. Que ritmo é esse? Que ritmo é esse? Ah, depende. Se você tem pulso. Poderia às vezes ser uma taquicardia polimórfica, ou pode ser o quê? E aí? O paciente está com pulso, está com esse ritmo. Primeira coisa, pode ser interferência do monitor. Certo? Então, esse aqui vão ter duas coisas aqui. Isso aqui ou é interferência total, que nada tem relação com nada, totalmente alargado, anárquico. Então, ou é uma interferência ou uma parada cardíaca. Se o cara está conversando e está com pulso, interferência. Esse paciente está sem pulso. Ele tem que estar sem pulso. Esse aqui ou é interferência ou ele está sem pulso. Se esse aqui for verdadeiro, ele está sem pulso. Dá para jurar. Qual é a diferença da cardíaca polimórfica? Olha que está vendo que às vezes você não vê aquela torção que vai apresentar. É totalmente anárquico. É totalmente. Pode ser ela mais fina ou pode ser mais grosseira. Então, a cardíaca polimórfica e diversidade polar são sinônimos. São sinônimos, exatamente. Isso aqui, ó, é um ataque cardíaco polimórfico. O paciente tem impulso. Próximo. Então, a primeira coisa, se o paciente chegou, se aquilo lá for verdadeiro, aquele lá que não tem relação com nada, realmente é isso aí. Parada cardíaca, né? Por fibrilação militar. Eu vou saber onde tem que chocar. Alguns sim, alguns não. Repor magnésio, Depende. chocar. Põe magnésio, às vezes está tendo isquemia, certo? Agora, quando eu estou chocado, para saber qual? Se estiver em estado. Quando Estiver em estiver estado. sem pulso. Se tiver sem impulso, aí depende. Você vai considerar como um FV, provavelmente. Né? Agora, quando que eu vou chocar? Se tiver impulso, mas se tiver um dos critérios de instabilidade. E esse aqui? Tem onda P, que é essa onda P, né? Esse curto, que é unipolar. Qual a relação PTS? 1 para 1. Né? Então, tranquilo, provavelmente ritmo sinusal. Oi, esse é o bom, hein? P. Então, o P tem QRS? QRS como é que é? Supraventricular. Fibrilação lateral. Próximo. Então, da P. Tem onda P? Parece que simula aqui alguma coisa, mas ela não se mantém, né? A maioria não tem. Tem QRS? Como é que é esse QRS? Então ele é supraventricular. Se não tem onda P, não dá para ver o que é a relação. O que eu vou precisar fazer para esse paciente? Ataque cardíaco supraventricular. E aí? Adenosina. Certo? Ataque supraventricular, adenosina. Joaquim. Oi? Ah, vou passar esse aqui porque lá ficou fácil. Esse aí para você. Então, da P,
Tem QRS? Como é que é esse QRS? Largado. Qual a relação com o QRS? Mas ó, tem uma P assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma P. Eu estou mostrando. Ó. Essa pelada. Uma P. Olha aqui, ó. P, P, P. Antes dela é a onda T. Depois vem e faz uma onda T. Olha aqui embaixo dá para ver bem, ó. P, 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 P. Então tem onda P. Tem pulso ou não? Está com pulso. E aí? Mas eu tenho P e a relação P-QRS está 1 para 1. Então lá de cima está comandando. Certo? Por que está largado então? Porque se lá em cima, se eu tenho P, essa P está conduzindo toda hora. Então P-QRS, P-QRS, P-QRS. Esse é um ritmo supraventricular. Porém a resposta no ventrículo está largada. Não está? Pode ser um bloqueio de ramo. Você vê se tem bloqueio de ramo. Mas tem uma causa para esse bloqueio de ramo. Qual que é? O que chama atenção aí que vocês estão vendo diferente que vocês não viram nos outros eventos? Uma onda extremamente rápida, totalmente elétrica. É choque. É o quê? Como vocês estão vendo, totalmente estreito. Quanto mais elétrico for, mais rápido é a onda. Quanto mais muscular, mais lento ela é. Então isso aqui é um espículo do marcapasso. Então o marcapasso tem um cabo no átrio e no ventrículo, certo? O marcapasso tem um cabo no átrio e no ventrículo. Ele está sentindo lá a onda P e depois está jogando o estímulo lá para baixo. Certo? E por isso sempre que o marcapasso fica largado, porque o cabo já está lá no ventrículo. Ele não passa no sistema de condução normal. Ele estimula o músculo. Então tem uma fase que tem transmissão só muscular. Então o QRS sempre vai ser alargado. Certo? Próximo. Não tem P. Como é que é o P? Tem QRS? Oi? Tem pulso. Tem? É um ritmo regular. Né? O paciente taquicárdico e um QRS largo. Que ritmo é esse? Taquicardia ventricular. Certo? Próximo. E aí, o que chama a atenção desse? E segue algum padrão? Ele está rodando em cima do próprio eixo. Então ele está torcendo a ponta. Então esse é o torsades. Certo? Próximo. Que ritmo é esse? Que ritmo é esse? Hein? Depende. Então isso é a primeira coisa. Toda hora que eu bati o olho no monitor, eu já viro para o paciente para ver se ele está vivo ou morto. Esse aqui eu tenho que olhar para ver se ele está vivo ou morto. Não, às vezes ele está monitorizado, você acabou de entrar na sala de urgência. Você olha lá, fulano, e aí? Então, paciente sem pulso. Então, a fibrilação ventricular, choque também, né? Isso aqui é uma fibrilação ventricular. Ventricular. Então, exatamente, é parada cardíaca, ritmo de parada cardíaca que vocês vão ver amanhã. Quanto que está a frequência? Oi? 100, 105 mais ou menos, isso? 100 e pouquinho, isso. Então está taquicárdico, primeira coisa. Tem onda P? Qual a relação? Tem QRS? Como é que ele está? Qual a relação P-QRS? Que ritmo é esse? Uma taquicardia sinusal, certo? Então toda hora a onda P mesmo que está conduzindo taquicardia sinusal.